Olá, estamos já aqui ao vivo aqui com vocês aí. Meu nome é Márcia Bueno, está no ar Momento Inclusão. Já agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Vou fazer minha descrição para começar. Eu estou com uma sandália verde, um conjunto preto com detalhes marrom nas mangas e na barra da calça. Sou loira, estou usando óculos vermelho, algumas pulseiras, tá bom? E estou com uma camisa preta por baixo também. Daqui a pouco o meu convidado de hoje também vai fazer a sua descrição. E eu aproveito para dizer para vocês começarem a compartilhar, porque o tema de hoje é muito importante, eu acho que para a vida de todas as famílias, né? Nós vamos falar sobre o uso de medicamentos, as verdades, os mitos, o que é realmente rebatido pela ciência. Então, hoje nós vamos falar um pouco de ciência aqui na área da medicina. Vou dar um alô aqui para o pessoal da Unite TV, da Queens Unite TV em Miami, que está nos assistindo agora, nesse primeiro bloco. Um abraço para vocês aí, para Val Justo, né, que é a CEO da Queens Unite TV. Muito obrigado por ter o Momento Inclusão na grade de vocês aí também, tá bom? Então, acho que eu já vou abrir a imagem aqui, pedir para a produção abrir e dar as boas-vindas ao doutor Leonardo Figueiredo Agnolim. É isso, doutor Leonardo? Pode chamar de Agnolim mesmo, Agnolim. mas a pronúncia é Agnolim. Agnolim, é isso. O doutor Leonardo Figueiredo Agnolim é clínico geral, ele vai fazer a descrição dele e hoje o nosso papo vai longe aqui. Então, vocês ficam ligadinhos, curte já aí a página da TV Barueri, do canal Barueri Live, da Queens Unite TV em Miami. Clica lá, se inscreve, vão compartilhando. E também nos mande temas que vocês gostariam de ver aqui no Momento Inclusão. É isso? Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Boa tarde, prazer. Se conhecer pessoalmente, já tínhamos conversado muito pelo WhatsApp. Eu vou fazer a minha descrição. Eu estou hoje com um tênis preto e branco, uma calça jeans azul, uma camisa azul bebê e um óculos marrom. É isso aí, doutor. Muito bem, obrigada. Doutor, já vou começar falando da sua profissão. Né? Você é um médico novo, né? Doutor Léo é um médico novo, um médico muito atuante, né? Aqui na região toda. Como é escolher essa profissão, a medicina? Como é que ela entrou na sua vida? Márcia, sinceramente, foi uma questão de vocação. Eu acho que eu fui escolhido. Porque quando eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade e eu queria engenharia aeronáutica. O meu sonho era ITA. Eu fui para São José dos Campos fazer um colégio chamado Poliedro. E nesse Poliedro tinham várias turmas que preparavam. Tinha turma de humanas, tinha turma MED e tinha turma ITA. Só que a turma ITA ela era direcionada só para o ITA. Então, eu acabei escolhendo a turma MED por causa da amplitude de faculdades que eu poderia prestar. E ali, no meio de tanta gente que era apaixonada por medicina, alguns professores que eram médicos e que davam aula também nesse cursinho, eu acabei pegando essa paixão para mim, prestei, passei e aqui estou. Pode continuar, doutor, não quero te cortar, não. Eu estou aqui só acompanhando aí a sua história. Você sabe que Deus escolhe muitas coisas na nossa vida, aliás, Ele abre muitos caminhos para que a gente possa escolher. Eu venho de uma casa muito família, de uma avó maravilhosa, que infelizmente a pandemia levou, mas que ela cuidou de inúmeras pessoas, e isso foi uma coisa que a gente sempre teve na família. Já estava ali, guardadinho dentro de você. Que era cuidar de pessoas, fazer o bem sem olhar quem. Então, eu acho que eu fui direcionado por Deus para esse... Foi escolhido. Então, isso é muito bom. A gente sempre, quando fala em medicina, em médicos, a gente, nós que somos mães, né, de crianças com algum tipo de deficiência, pessoas com algum tipo de deficiência, e eu englobo todos, né, para não falar só do TEA, né, mas todas as modalidades de deficiência, o que nós mais esperamos é encontrar médicos vocacionados, porque a gente sabe que quando o médico é vocacionado, o olhar é diferente, né? Sim, sim. O olhar para o paciente, ele é extremamente importante, né? E é até uma questão de hoje eu ter aberto a clínica, a Medicando,
mudar para esse lado particular, porque como médico de pronto-socorro, muitas vezes você não consegue realmente olhar para o paciente. A sua consulta não pode durar muito tempo porque tem uma fila muito grande. A demanda é grande, né? Existe uma demanda muito grande. E assim, hoje, quando eu faço a minha consulta na clínica, eu não tenho tempo. Se for para durar 40 minutos, a minha consulta dura 40 minutos, como tem consulta que já durou 2 horas, sem alteração de valor. Olhar para o paciente do início da vida para você saber o que tratar. Você tratar uma doença é muito simples, você tem que tratar um ser humano. Exato, é a visão, né? Não, já fiquei curiosa aqui, eu já vou fugir do script aqui, nós já estamos fugindo. Você falou que abriu uma clínica. Onde fica? Conta pra gente. Então, no momento a clínica é aqui no Betaville, na Caldas 950, fica ali no Beta Trade. Mas eu vou estar fazendo uma mudança em breve, a gente vai estar indo ali para o Alphaville, com uma clínica que vai estar mais bem montada. Hoje a gente faz atendimentos de cannabis em geral, tá? Eu sou um médico generalista, faço medicina de emergência intensiva também. Eu faço muito atendimento de pacientes com dores crônicas, ansiedade. A gente agora também contratou um neuropediatra que chama Dr. Felipe. Inclusive, gente, tá aqui no estúdio. Daqui a pouco eu vou pedir para ele vir aqui falar um oi para você. Vem cá, Dr. Felipe. Vem cá, Felipe. Só fala um oi aqui, não precisa ter medo, não. Vem cá, Dr. Felipe. Olha lá, aqui, ó, nós estamos aqui, ó, com o Dr. Felipe. Dá um oi. Dr. Felipe é neuropediatra? Vai estar... Neurologista clínico. Foge não, doutor. Vem cá. Ó, nós vamos estar com o doutor Felipe em breve aqui no Momento Inclusão, né? Com temas que a gente vai abordar, né, doutor Felipe? Eu acho que, inclusive, a gente podia até fazer um bate-papo aqui. Obrigado, doutor. O doutor ficou assustado. Ficou vermelho. Vocês não estão vendo, mas ele está vermelho. Ele sabia que eu ia aplicar o golpe nele. Eu trouxe, né? Ele. Olha, eu acho até que a próxima a gente pode até fazer aqui realmente um bate-papo, porque a especialidade do Dr. Leonardo, clínico geral. E aí vem minha pergunta, que é a curiosidade de todo mundo. Márcia, mas o que o clínico geral faz? Ele é médico de todas as modalidades em um só, ele entende um pouquinho de cada coisa. Como é que é a descrição de um clínico geral hoje? Porque antigamente, a gente tinha um médico só. Às vezes tinha localidades mais afastadas que um médico para todo mundo e tratava de tudo. Conta um pouco para a gente. Olha, Márcia, o clínico geral, ele tem uma visão ampla. A gente costuma brincar entre os próprios médicos de que o clínico geral é aquele que sabe um pouco de tudo, mas ele não sabe muito de nada, né? Então, o clínico, ele é aquele médico que você vai ter o seu primeiro atendimento, que ele sabe sim fazer diagnósticos, inclusive de algumas doenças neurológicas, reumatológicas, faz parte da rotina do clínico, principalmente o acompanhamento. Mas quando aquilo foge do nosso conhecimento, quando são diagnósticos um pouco mais complexos, como o próprio diagnóstico do TEA, que você sabe que é um diagnóstico não é fácil, que envolve genética, tem todo um protocolo. Protocolos, né? Nesse momento a gente encaminha para a especialidade. E o TEA, ele pode fazer um acompanhamento com o clínico, geral, mas sim, em maneira alguma isso dispensa o acompanhamento da especialidade, que é extremamente importante. Eu não sei se posso resumir assim, mas o clínico geral, ele faz um filtro, né? Isso. Ele vai filtrar ali, opa, aqui pediu os exames, né, clínicos, fala, opa, aqui já é um nível que já é outra especialidade, então vai se encaminhando. Mas é um médico que acompanha a pessoa no seu todo, né? Exatamente. Exatamente. A gente é tanto um filtro quanto uma porta de entrada. O paciente chega para você com uma queixa, ou a mãe chega, olha, o meu filho, ele tem uma atitude diferente nessa parte. Então, ali a gente sabe, por exemplo, se eu vou direcionar ele para o neurologista, se eu vou direcionar ele para o psicólogo, para o psiquiatra, se a gente vai fazer um acompanhamento junto. É uma porta de entrada e um filtro. A nossa função é... E até ligando aquilo que a gente estava conversando no início, né, doutor Leonardo? Quando eu cheguei, eu estava comentando com ele que eu
tive hoje no médico que acompanha o meu filho, o Enzo, que ele está dentro do transtorno do espectro autista. O Enzo é moderado, né, nível 2, dentro do espectro. E há 10 anos atrás, exatamente 10 anos, que o médico hoje ele levantou lá, 10 anos atrás, ele teve um câncer de ósseo, né? E ele não era tão verbal quanto é hoje. Hoje, com as intervenções, ele consegue se comunicar mais. E ele parou de mexer o braço. Percebi, observação, que ele tudo que ia fazer, fazia com a mão direita. Com a esquerda era como... Né, eu percebi que achei estranho. Tudo como podia ser um toque, alguma coisa do próprio transtorno do espectro, né? Sim. Uma mania, alguma coisa assim. Só que eu percebi que ele não... Quando pedia para levantar o braço, ele não levantava. E quando eu levantava e soltava, caía. E aí, é aquilo lá, para que médico você vai? Na hora eu fui num ortopedista para ver, né? Sim. E aí que está a questão de você saber encaminhar, né? Eu fui no ortopedista, que a princípio fez o Atendimento inicial. o atendimento. Como ortopedista, sem ser especialista em oncologia, porque nem eu sonhava que ia ser um câncer, né? Ele olhou e falou, vamos fazer como é que chama? Levantar pezinho, fazer a fisioterapia. E aí fez umas 2 semanas, não ganhava. Falei, olha, vou voltar lá. E aí, quando fez a segunda, o raio-x, a radiografia, que aí ele já falou, opa, isso aqui eu conheço. Quer dizer, é a mesma coisa que o Dr. Léo, né? Exato. Se ele vê uma imagem, ele não é especialista, mas ele vai entender o que aquela imagem está dizendo. Né? Exatamente. E para onde direcionar aquele paciente, né? Eu, como médico de emergência, eu pego bastante caso de câncer, bastante suspeita. Então, ali, no raio-x, eu vou fazer a diferenciação se aquilo é uma pneumonia, se tem algum indício de câncer, se necessário pedir exames mais complexos, como tomografia. O bom clínico, ele já faz uma boa investigação inicial e ele já encaminha para o especialista com o caso meio que montado. Porque o que acontece? Se você vai passar com o especialista, para quem já precisou, especialmente pelo SUS, que tem uma demanda muito alta, a gente sabe que demora. Se o paciente chega cru no especialista, ele vai chegar no especialista para o especialista pedir exames. Exato. Apenas. Então, o que eu faço? Eu faço a montagem do quadro do paciente, do quadro clínico. Já pede todos os exames? Peço todos os exames que estão a meu conhecimento, né? Alguma coisa ou outra, a especialidade acaba sabendo mais do que a gente, e direciono para que ele possa fazer um acompanhamento ideal, né? Eu adequado. Acredito que o clínico geral, por ter essa generalização de todas as áreas, ele ganha tempo. A gente ganha tempo, né? Bastante. Muito, porque você chegar com o exame já para um especialista, é que nem o caso do Enzo. Quando ele bateu o olho, ele falou, opa, se eu tivesse visto essa imagem antes, eu já saberia. Não ia fazer fisioterapia. Exato. Era cirurgia, né? Era biópsia. Então, assim, é importante levar e fazer esse acompanhamento. De quanto em quanto tempo, doutor Léo? Principalmente para crianças, né? Então, cada paciente tem a sua necessidade de acompanhamento, né? Então, assim, pacientes com câncer têm um específico, mas hoje no SUS, em geral, adultos, faz acompanhamento uma vez por ano. Tá? É um check-up. É um check-up para a gente poder fazer justamente esse rastreio, que aí é o clínico do posto que faz esse rastreio. E dependendo do caso do paciente, pode ser acompanhamento mensal, tem acompanhamentos de 15 em 15, existem acompanhamentos até semanais, mas assim, geralmente no SUS isso não acontece. No SUS vai mais, o máximo que você chega ali é um mensal para casos bem extremos. E é importante porque tem a ficha do paciente, né? Você tem um histórico todo ali, né? É ruim às vezes a gente ficar mudando de médico, porque você começa tudo da estaca zero de novo. Né? E o legal do SUS, dessa ficha, é a integratividade, porque muitas vezes ele passa por outros médicos e está ali registrado no acompanhamento desse paciente. Então, você tem, além da tua opinião como médico, a dos outros colegas que avaliaram
aquele paciente. Então, você consegue montar um diagnóstico com visões diferentes da sua, né? Essa é importante da multidisciplinaridade presente no SUS. E clínica geral faz cirurgia, doutor Leonardo? Como é que funciona isso? Vamos lá, a gente tem que conceituar o que é cirurgia. Microcirurgias, sim, porque você considera, por exemplo, a drenagem de um abscesso é uma microcirurgia, o famoso furúnculo, né? Então, ele é uma microcirurgia que está que é permitido o clínico fazer. Eu não posso fazer uma cesárea, eu não posso fazer uma apendicectomia. Só de emergência, acho que de emergência só tem você ali. Olha, ainda assim, dentro da medicina, a gente tem que tomar muito cuidado. Como médico, poderia até fazer, mas aí já tem a questão do respaldo e da responsabilidade. Um cirurgião, ele tem um estudo muito aprofundado em relação a vasos, procedimentos, em relação à esterilização tanto Do local, de do tudo, né? local quanto dos próprios equipamentos. Então, assim, teoricamente poderia? Teoricamente poderia. Eu faria? Não, eu não faria. A gente Isso, né? organizaria para fazer uma Organização. remoção rápida desse paciente. Responsabilidade é uma vida, né? É uma vida, É uma vida. exatamente. Apesar de ser estudado isso na faculdade, não é a minha área. Então, eu estaria sendo irresponsável e antiético como médico de fazer uma Perfeito, conduta doutor dessas. Léo. Agora, eu vou perguntar, vou começar a entrar no tema aqui, vocês já conheceram um pouquinho do doutor Leonardo, né? A área de atuação dele. Qual a diferença entre medicamento e remédio? Existe essa diferença? Existe sim. Medicamento é quando a gente fala de algo mais padronizado. É produzido numa indústria farmacêutica, ele tem um controle de qualidade maior. Remédio é tudo aquilo que vai beneficiar a pessoa. Então, vamos lá. A minha avó fazia o chá de erva cidreira para mim me acalmar. Quem nunca Quem tomou nunca tomou o chazinho? da avó? Erva cidreira, quebra-pedra. Camomila. Camomila para acalmar, principalmente. Então, isso é considerado um remédio. Ele é uma substância que faz bem, né, que ele tem os seus benefícios, mas ele não tem um controle de qualidade como, por exemplo, Anvisa, o próprio controle da indústria farmacêutica. Então, a grande diferença é higienização, né? De estar esterilizado o ambiente, Muitas tudo. vezes a avó arrancava do mato, né? Nossa, pega ali. Choveu hoje, não precisa lavar. Já caiu a chuva. Não é assim? Era bem E era isso. sempre no quintal, né? No quintal Era sempre tinha um cantinho ali. E tem até hoje, né? Eu tenho em casa lá no meu... Eu adoro chá, né? Então, eu gosto de fazer ainda... usar isso como remédio. Então, o chazinho... Mas as ervas... até em excesso fazem mal, né? Tudo em excesso faz mal. Até a água demais pode fazer mal. Tá? Então, assim, inclusive, tem uma frase, me fugiu agora o idealizador da frase, mas ele fala que a grande diferença entre o que é remédio e o que é veneno está na dose. É verdade isso. E é verdade mesmo, né? Porque a gente vê muita... já até fugindo aqui da pauta, gente, mas é curioso. A gente está com médico, né? A gente tem que perguntar. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres fazendo chá, aquele chá de perder barriga, chá disso, chá daquilo. E às vezes dá problema em outros órgãos, né? Porque você não sabe nem o que tem ali dentro, né? Isso é uma questão muito séria. A questão da automedicação, ela pode causar danos irreversíveis, né? Muitas dessas plantas, elas têm metabolização no fígado, ela tem metabolização no rim. Então, se você usa, pode ser, por exemplo, que ela tenha sim uma propriedade que ajude a emagrecer. Mas se você não tem um controle da dose, você causa uma insuficiência renal, você pode levar o paciente a parar numa hemodiálise, você pode causar uma hepatite. Então, assim, eu tenho o meu pé na medicina natural, mas ainda assim
com um controle. Com ressalvas, né? Com ressalvas, exatamente. A gente até vai falar sobre a cannabis daqui a pouco. Sim, ó, o pessoal já está lá esperando. Vamos falar da famosa, né? Vamos falar da maconha. Da maconha, da famosa... porque a gente vai falar daqui a pouco, mas tem indicações, né? Existem. Que a ciência já diz sim, né? Então, você espera um pouquinho e vai compartilhando e não sai daí. Doutor, qual o remédio mais utilizado no mundo? A aspirina, que inclusive foi um dos primeiros a serem sintetizados pela Bayer. A aspirina serve para tudo? Não. Porque todo mundo fala, vou tomar aspirina para resfriado, vou tomar aspirina para... Você sabe que eu costumo dizer que para tudo só Deus? O único remédio para tudo é Deus. Tirando Deus, não existe remédio santo. E a aspirina é mais utilizada no mundo porque tem uma história? Qual é o histórico disso? A aspirina ela foi o primeiro medicamento a ser sintetizado, né, pela Bayer, a ser comercializado amplamente. E ela tem, sim, várias funções. Ela tem uma função anti-inflamatória, ela tem uma função de antiagregante plaquetário. Então, se utiliza muito em pacientes que infartaram, se utiliza muito em pacientes que tiveram AVCs, especialmente AVCs isquêmicos, tá? E são patologias que atingem o mundo inteiro amplamente, né? A gente tem AVC no mundo inteiro, especialmente com essa piora dos hábitos de vida, do tabagismo, dos alimentos gordurosos, processados. Então, da tecnologia, né? Que fica todo mundo ligado e todo mundo precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Olhar a televisão, tá com o notebook, responder o WhatsApp. Não, é desse jeito. E né? acaba aumentando muito o sedentarismo, que também desenvolve essas doenças. Então, assim, pela amplitude do uso dela, ela acabou sendo a medicação mais utilizada no mundo. E também o fácil acesso, né? E aquele AS infantil? A ASS infantil, né? Rosinha. Aquilo era tão gostoso na minha época que se deixar eu tomava a tabelinha inteira. Era gostoso. Ainda existe? Não vou mentir que eu também, quando eu era criança, eu adorava chupar aquela balinha. Pra gente era uma bala, né? Mas era uma bala que tinha seus riscos também. Mas é utilizado ainda hoje. É utilizado, sim. É receito para criança, né? Sim, também. E para adulto que quer matar a saudade? Pode? É mito ou verdade? Pode? Adulto não? Melhor não. Pode utilizar, ok, mas com prescrição médica. Ó, tá vendo, gente? É porque a farmácia chega lá e compra, né? Sim. Esse é uma questão muito grande que a gente tem no Brasil, que nem a gente falou da automedicação mesmo com chás. Eu tenho pacientes... Eu trabalho em pronto-socorros, né? Aqui em Barueri, eu sou emergencista do PS Camargo, faço no SAMEB também. E você pega uma quantidade muito grande de pacientes que tomam, por exemplo, ibuprofeno, um anti-inflamatório. Fala assim, doutor, eu tomo ibuprofeno. Como que você toma isso? Não, sempre que tem uma dor. Fica lá, no armarinho. E quando que você tem dor? Todo dia. O ibuprofeno, ele causa uma lesão renal seríssima. Eu tenho vários pacientes que falam assim, não tenho nenhum problema de saúde. Você coleta os exames porque o cara está um pouquinho edemaciado, o famoso inchaço. E aí, quando você vê a função renal do cara, se acabou. E por causa dessa questão da automedicação. Assim, automedicar-se, existem algumas coisas que a gente até releva. Uma questão de uma febre, o paciente teve uma febre em casa, 37,9, 38, tomar uma dipirona, um ibuprofeno, vai ajudar. Esperar umas horinhas, ver se baixa. Se não baixar, tem que ir pro hospital, tem que ir no UBS. Exatamente. Né? E esse é o limite da automedicação, na minha opinião. Não dá pra gente ser hipócrita também e falar, nunca se automedique. Porque eu acho que toda restrição exagerada, ela gera desconfortos. E assim, uma dipirona, ela não vai fazer mal. Vamos lá. Uma dipirona. Agora eu tô tomando
3, 4 de pirona, a febre continua. A dor continua por um mês e tá lá comprando Olha, de pirona. Eu não esperaria nem um mês. Falar Não, a verdade, né? no segundo dia eu já te aconselharia a pelo menos fazer uma avaliação. Hoje você tem vários pronto-socorros, especialmente aqui na cidade, que tem a porta aberta. Né? Exato, é. E você consegue uma avaliação. Por mais que às vezes você tenha os picos de horário, que chega até 3 horas de espera, ainda assim você vai ter uma orientação profissional que é muito melhor do que um dano irreversível. Você está sendo. Tem os exames também, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, porque os médicos, a gente fala, mas o médico só vai lá e pede exame e lê. Não, tem o exame clínico, tem o exame de contato, né? Não sei o nome correto tecnicamente. Ectoscopia. Olha né? lá, eu não ia conseguir falar esse nome. Como é que é? Ectoscopia. Ectoscopia. Então a gente vai falar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. No segundo bloco, a gente volta já. Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposo. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. E eu não pude te deixar nesse calor e vim aqui na cafeteria Escher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Bem, obrigado. Aí voltamos aí para agora, para esse segundo bloco, continuando aqui com o doutor Leonardo, é isso, né? Doutor Léo Figueiredo Anholim. Pode ser? Pode ser, ser. doutor. Pode ser Agnolim também, que é mais fácil. Nós estamos falando com o clínico geral, Dr. Léo. O tema hoje é uso de medicamentos, verdades e mitos. E lógico que a gente está explorando aqui o Dr. Léo. Estamos né, passeando. Passeando aí dentro aí da área da medicina. E nós encerramos o outro bloco falando sobre qual a importância do médico fazer a avaliação física, né? De tocar o paciente, não só olhar o paciente, escutar e pedir exame, mas tem essa questão... qual é o nome, doutor Léo? Você falou? O nome? A gente tem a ectoscopia, que é o olhar ao paciente, você avaliar, por exemplo, se ele está ictérico, que é aquele paciente laranja, se ele tem cianose, que significa má circulação, aqueles dedinhos mais azuis, e também a importância do exame físico. Como a gente estava falando aqui no intervalo, o bom médico, ele é tido, dentre os profissionais da medicina, aqueles que conhecem, ele não é aquele cara que pede muito exame, ele é aquele cara que ele olha para o paciente, que ele toca o paciente, que nem eu estava comentando do diagnóstico de apendicite. Em homens, especialmente crianças, você consegue fechar um diagnóstico de apendicite sem fazer uma tomografia. Ele é um exame tido nos livros de cirurgia geral como um exame clínico. Na menina é um pouquinho mais difícil, porque existem doenças específicas da mulher, algumas doenças que atingem o ovário direito, por exemplo, que fica muito próximo da região do apêndice. Mas o bom médico, ele olha para o seu paciente, ele toca o seu paciente e ele consegue fechar boa parte dos diagnósticos sem ter necessariamente um laboratório ou algum exame de imagem. Claro que em alguns outros casos a gente vai precisar, né, para ter diagnósticos diferenciais, até mesmo como a gente falou da pneumonia, do câncer, você vai precisar de um exame um pouquinho mais aprofundado, até para você saber a gravidade daquilo, mas em patologias mais simples, digamos assim, a gente tem excelentes resultados com o olhar, a conversa e o toque ao paciente. Esse toque também, a questão de nódulos também, né? A gente vê hoje muitas mulheres com nódulos no pescoço, né, algum carocinho, é um carocinho, não sei o quê. O clínico geral também já tem um olhar diferente, né, para esse tipo de lesão, essas coisas. Tem, especialmente através do bom conhecimento da anatomia do paciente, porque o nódulo tem várias coisas que podem ser um nódulo. O nódulo, ele pode ser um cisto sebáceo, o nódulo, ele pode ser um abscesso, que é o furúnculo, e o nódulo, ele pode ser um linfonodo. Tá aí a importância da cadeia, do estudo da anatomia, você saber a cadeia de linfonodos, aonde estão os linfonodos no braço, como no caso do seu filho deve ter inflamado, alguns sim, linfonodos cervicais, que também podem inflamar em caso de amidalite. Uma pessoa com a garganta inflamada, ela pode ter uma inflamação desses nódulos cervicais. Então, o conhecimento da anatomia e o toque ao paciente, ele é essencial. Então, gente, quando você for um médico, pergunta às vezes para o médico, você não vai fazer o exame. É importante a gente entender, como o doutor Leonardo está explicando, quais são os passos a passos também, né? Não é só chegar e falar, doutor, estou com isso, né? Qual remédio eu tomo, ou quais exames o médico tem que tocar o paciente e, às vezes, num exame assim, físico, já se descarta várias coisas, né, doutor? Já se encaminha para exames específicos. Doutor, é mito ou verdade que remédio tem que tomar em jejum? Tem gente que fala, não, tem que tomar com água, com leite, não, o remédio é em jejum.
onde isso é verdade, onde é mito? Vamos lá. Isso não é uma regra absoluta, tá? Então, se você fosse me perguntar se é mito ou verdade, eu te diria que é mito. Porque existem, sim, medicamentos que eles têm uma função aprimorada. Ele funciona muito melhor quando tomado em jejum. Vamos lá, inibidores da bomba de prótons, como, por exemplo, o omeprazol. Tá? Sim, pro estômago, né? Exatamente. Eu sei porque a minha mãe toma, ela infartou, ela tem 2 pontos de safena e uma mamãe, e aí ela só toma remédio pro coração. Isso. Só, se fala assim, não, mas tem que tomar outro remédio, mãe, não sei o quê. Não, pode atrapalhar o meu coração. Isso deve ser mito, né? Inclusive tinha essa pergunta no script também sobre tomar medicamentos para mais de um órgão. Isso, a gente já aproveita essa explicação aí do omeprazol. Mas o omeprazol, ele tomado em jejum, ele tem uma eficácia maior, não quer dizer que ele não tenha. Outro remédio que esse é ideal que seja em jejum é a levotiroxina, que a gente usa para tireoide, para o hipotireoidismo. Ele é um medicamento que ele tem uma absorção muito melhor em jejum no paciente. E aí você pega, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios. O anti-inflamatório, ele pode abrir úlceras no estômago. Então, você tomar ele em jejum não é uma coisa legal. Você se alimentar antes desse tipo de medicamento protege você. E a gente tem o exemplo do uso da cannabis também, que a cannabis, quando você toma o óleo após alimentar-se, ela tem uma absorção muito maior, então você tem um benefício maior do que em jejum. E então, não é um mito. Antibiótico? Com leite ou com água? Com água, com água. A questão do leite, ela é amplamente debatida, né? Tanto para uso de medicações, mas principalmente para uso. Porque a gente é o único mamífero que continua no leite depois do desmame, digamos assim. O leite, ele tem sim alguns benefícios, mas ele também tem alguns malefícios. Por exemplo, para o paciente que tem dor no estômago, no primeiro momento, quando você toma ali, ele dá uma aliviada. Só que o leite, ele vai fermentar dentro do seu estômago e ele vai piorar aquela dor que você estava. Então, aquele alívio que você sentiu momentaneamente, muitas vezes ele se torna uma piora da situação. É que o leite é muito vendido como cálcio, né? Rico em cálcio para os ossos, aí todo mundo sai tomando leite para não ter osteoporose, né? Tem muito essa venda, mas a gente sabe que o marketing em cima de qualquer produto é muito grande. Não que não tenha benefícios, não que não tenha cálcio. Tem benefícios, tem cálcio, mas você sabe, por exemplo, se você tem a necessidade da reposição, muitas vezes a gente tem que avaliar isso. E isso a gente volta no clínico geral, que é fazendo seus exames de rotina, que a gente vai descobrir se você tem uma diminuição do seu cálcio, se você tem ele normalizado. E a reposição, o médico nunca vai te prescrever uma caixinha de leite. Geralmente a gente vai prescrever exatamente aquilo que você precisa durante um tempo determinado, né? Alguns pacientes acabam tomando durante a vida inteira, mas o ideal é que seja assim, sempre. Porque o corpo produz também, né? Produz. Nós temos, na verdade, a grande maioria das medicações, a gente tem uma produção igual ou similar. A própria cannabis, a gente tem uma substância que, inclusive, isso aí você vai gostar muito da gente conversar um papo sobre autismo depois. Eu tô achando que, não sei se a gente vai ter tempo para chegar na cannabis, não, mas olha, isso vai ser bom, porque a gente vai entrar num... Eu acho que esse tema é para um programa inteiro também, né? A gente só vai dar uma palhinha aqui. Vamos marcar o segundo sobre o cannabis, mas só dando esse gostinho, o nosso corpo produz um hormônio, uma substância chamada anandamida, tá? E no paciente autista, a anandamida geralmente ela é um pouquinho abaixo. Os níveis séricos, que é os níveis corporais, eles são um pouquinho abaixo. E ela é um análogo
das substâncias que a gente tem na cannabis, especialmente no CBD. E como aumenta isso, doutor? O CBD ajuda a aumentar a Mas- produção basal de anandamida e você consegue melhorar, por exemplo, a interação social de alguns pacientes com autismo. Você consegue diminuir o autoflagelo, né, que é a autoagressão do paciente. Tem muita coisa interessante. Dá um programa inteiro, dá Olha mais só, de um. e eu já querendo já saber aqui, mas e aí o psiquiatra, como é que fica? Ele continua receitando os outros remédios, como a risperidona, o aripiprazol? Então, a gente faz um acompanhamento em conjunto, tá? Eu conheço casos de pacientes que largaram as medicações alopáticas. Isso é muito debatido ainda. Você sabe que mesmo entre os médicos existe uma briga muito grande sobre o uso ou não da cannabis em pacientes, mas eu conheço pacientes que largaram suas medicações e tenho pacientes que diminuíram dose de suas medicações. Então o paciente usava uma dose alta, 2, 3 medicamentos e reduziu para 2, reduziu para 1 com dose menor. Essa questão, quando a gente vai introduzir a cannabis em um paciente, eu olho o global, que nem a gente está conversando desde o início, lá do início da vida dele, como ele chegou ao diagnóstico, quais foram os exames que ele fez para isso, com quais profissionais aquele paciente passou. Então eu tenho toda uma montagem do caso do paciente para saber se ele tem ou não uma indicação. E às vezes não tem só o transtorno do espectro autista, né? A gente tem a Exato. epilepsia junto, a gente tem o Exato. toque, né? A gente tem vários aí Tem várias patologias. patologias, né, no mesma pessoa, né? Então realmente as Exato. mães ficam, será que eu largo aqui o que vem dando certo e vou para cannabis? Então, mas aí nesse caso, a gente nunca larga os medicamentos de cara, tá? O que eu faço quando chega para mim um paciente autista ou com várias doenças, a gente introduz a cannabis e a gente vai observando a evolução daquele paciente. A medicina endocannabinoide, ela é uma medicina que ela gera uma proximidade muito grande entre pacientes, acompanhantes e profissional de saúde. Porque eu preciso que, por exemplo, no seu caso, que é mãe de autista, eu preciso que você faça um relatório sobre a evolução. Ah, ele está tomando 2 gotinhas de manhã. Ele teve uma melhora durante a manhã e à tarde ele piorou. Então eu sei qual é o horário de introduzir a próxima. Se eu tenho que aumentar, se eu não tenho que aumentar. Ela é uma medicina, é um tipo de medicina integrativo. A gente integra outros profissionais de saúde e a gente integra o familiar. Então, Mesmo porque não existe, né? A gente sempre fala das intervenções, eu sempre falo aqui no Momento Inclusão, falo para quem me pergunta, uma intervenção para uma criança dentro do transtorno do espectro autista, e até síndrome de Down, com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, tem que ser junto, em conjunto com as equipes multiprofissionais, multidisciplinares, porque todos têm que entender em qual área precisa melhorar e a família tem que estar junto. Sim. Porque não existe intervenção, seja a ABA, Applied Behavior Analysis, PECS, qualquer uma, TISH, qualquer uma, não existe intervenção se a família não tiver treinada junto. Exato. Porque um médico, um terapeuta, em 40 minutos, meia hora, uma vez por semana, às vezes, 2, 3 vezes por semana, mas em áreas diferentes, não consegue, né? O dia tem 24 horas, então a maior parte do tempo essa criança está na família, está na escola. Está em um ambiente diferente. Então todo mundo tem que estar junto, inclusive a gente fala da tríade escola, família e médicos, né? Que são importantíssimos para que qualquer intervenção dê certo. Não existe uma intervenção que você coloque seu filho 40 minutos, uma vez por semana, e que ele melhore. Não existe. Não existe. Integralmente, pode ter melhoras pontuais, mas integralmente não. Exato. E esse é o legal do tratamento com a cannabis, essa proximidade, é o relatório que o paciente tem. E assim, você foca, quando eu pego um paciente para tratar, eu foco em uma doença principal, né? O paciente tem enxaqueca crônica, ele tem uma ansiedade, então eu escolho o primeiro objetivo. A ansiedade desse paciente gera a insônia. O que eu faço? Primeiro a gente vai ter como foco fazer ele dormir bem.
Beleza, dormiu bem? Agora a gente vai focar em outra coisa. E quando você faz uma boa anamnese, quando você monta um bom quadro clínico, você vê que muitas vezes você mira aqui e você acerta não só aqui, como em várias outras. Eu tenho pacientes que melhoraram várias queixas. E esse dormir bem, quando o doutor deve fazer isso na anamnese, a criança dorme com quem? Dorme num quarto com outras crianças, dorme no quarto com o pai e a mãe, tem televisão, tem abajur. A luz é completamente Né? desligada, porque você sabe Que horas tudo que isso janta, né, influencia. doutor? Às vezes vai jantar 8, 9 da noite, 10 horas, vai dormir com o estômago cheio, não vai dormir bem também, né? Não vai dormir bem. Quando você faz uma triagem de insônia, você tem que saber, primeiro, o ambiente que aquele paciente dorme, se ele é um ambiente adequado para aquilo. Você tem que saber o tipo de insônia, se ele é uma insônia de indução, se ele demora a pegar no sono, se aquele paciente acorda durante a noite, se ele acorda cedo demais. Então, a triagem ela tem que ser completa. Ele gasta energia, né, para poder Se ele ter gasta cansaço, energia, né? exatamente, se ele pratica atividade física, se ele toma café antes de dormir. Ah, doutor, eu não durmo. Aí você vai pegar lá, o cara toma café 6 vezes no dia. 6 vezes no dia. Toma a garrafa inteira que Toma a sobrou, garrafa né? Não, inteira. vamos tomar a garrafa. E também tem essa questão também. E quando a gente fala isso do ambiente, de dormir, a gente não está falando que precisa ter um quarto bonito, que precisa... para qualquer ambiente, né? Para qualquer pessoa. Você não precisa ter um padrão de vida maior, não. É ter o sossego, a calma Exato. na hora de dormir, né, doutor? Porque isso influencia no que a gente chama de ciclo circadiano. É um ciclo que tem a ver com produção de hormônios e ele tem a ver com as fases da luz no seu dia. Tá? Então, teoricamente, quando você vai dormir, você precisa estar em completo escuro para que você tenha uma produção melhor de melatonina e você consiga ter um sono de maior qualidade. Então, tem várias coisas por trás das programa para perguntas. mais de metro aqui para a gente fazer. Doutor, agora a pergunta que não quer calar. É bebida alcoólica. Pode se tomar com remédio? Pode consumir? Corta o efeito do antibiótico? Como é que é isso? Essa é aquela perguntinha É polêmica. aquela perguntinha que vai dar polêmica, mas a gente precisa falar, né? Precisa. Porque tem casos de pessoas que estão passando por um tratamento e tem essa questão social, Uhum. né? E a gente tem que pensar nisso também, porque muitas pessoas deixam de conviver socialmente, entram até numa depressão quando está se fazendo um tratamento medicamentoso, porque sabe que não vou poder, eu vou ser o chato da festa. Tem isso, a gente conhece várias pessoas que entram por esse processo, né? Então, quando a gente fala sobre tomar medicamentos com álcool, a gente tem que lembrar que o álcool ele tem prejuízo principalmente hepático a qualquer paciente, tá? Então, a gente sabe que o abuso de álcool ele leva a hepatites alcoólicas, pode causar também insuficiência renal, mas o principal prejuízo é hepático. E a maioria das medicações são metabolizadas no fígado. Então, se você já está tendo um certo prejuízo porque você está tomando um medicamento, você vai lá e taca álcool por cima, você piora o trabalho desse fígado. Você pode levar a uma hepatite muito mais fácil. Em relação ao antibiótico, isso é aquilo que eu te falei que nenhum médico quer falar. Porque não é simplesmente que corte. Não é assim, tomei o antibiótico, o álcool cortou. A gente tem ocasiões que levam ao não funcionamento do tratamento. Vamos lá. Fica ineficiente. Exatamente. Por quê? Primeiro, quando você bebe demais, o seu sangue se torna alcalino. Um sangue alcalino, ele facilita a proliferação de bactérias. Se você está tomando antibiótico, você está tratando alguma bactéria. Então, você está ali, bebeu demais, você diminui a eficácia, não que corte, tá? E outra, bêbado não lembra das coisas. O bêbado vai lembrar de tomar remédio? Não vai, é verdade. Não vai. Não vai, Então, é verdade. A gente... Dois problemas, né? Exatamente. E já emendando aqui, antibiótico, tem certinho o horário para tomar. Exato. Exato, né? De 7 em 7, de 4 em 4, de E 8 em 8, de 12 em 12. E isso é Se baseado na esquecer. meia-vida dele. Então, e se esquecer de tomar? Olha,
Toma quanto? O dobro? Não. Vamos lá. Se a gente esqueceu, por exemplo, o meu remédio era para tomar às 6 horas, eu lembrei de tomar às 7. Doutor, eu vou tomar nas 6 do outro dia ou eu tomo às 7? Toma às 7. Porque senão você passou todo um tempo descoberto, tá? Então ali, atrasei 1 horinha, não é o adequado. O adequado é que você bote um despertador, que você tenha uma boa programação, porque senão falta cobertura desse medicamento. O medicamento ele dura um certo tempo no seu corpo, por isso que algumas medicações você vai tomar de 6 em 6, outras de 12 em 12, outras uma vez no dia. Então, se o remédio às 6 horas, eu esqueci de tomar 6, eu posso tomar 7? Pode, é melhor do que deixar para tomar às 6 do outro dia. Porque daí já perdeu tudo. Não é o ideal, tá, mas é melhor do que não tomar. Entendi. Doutora, agora, açafrão. Eu tô vendo umas receitas doidas aí, ó. De jejum, tome açafrão, limão, que é ótimo para tudo, para o seu organismo inteiro. Como é que é o açafrão? Ele vai falar que não, que isso é mito, é verdade, é mentira. Né? Aquela mesma frase, para tudo só Jesus. Mas a gente tem a diferenciação do que realmente é açafrão e o que é cúrcuma. Açafrão... Olha aí já. Açafrão... geralmente, o maior produtor do mundo é o Irã, tá? E no Alphaville, por exemplo, você acha em mercados de luxo o açafrão, que é um fiozinho dourado que você pega um potinho com 4, 5 fiozinhos, custa R$60. Esse é o açafrão. O que a gente tem no Brasil é a cúrcuma, que ele é uma raiz, que ela é ralada, que acabam chamando de açafrão, né? Açafrão da terra, se não me engano. Ele é o açafrão da terra, que é o que é amplamente utilizado no Brasil. Esse tem algumas propriedades anti-inflamatórias, tá? Então, ele ajuda em dores, ajuda a acelerar um pouquinho mais o metabolismo, então ajuda a emagrecer sim, mas não é milagroso. Ok, nada como exercício e ter uma boa Nada dieta, né? O exercício eliminar doces, chocolate, tudo que é bom. Se é bom, não deve fazer mal, é verdade isso? Eu particularmente, eu sou meio contra a palavra eliminar. Eu acho que a palavra regular é mais interessante. Porque assim, não adianta você tirar um chocolate que você gosta pro resto da sua vida. Nunca mais vou comer um chocolate. Você vai tirar um prazer que você tem. Até porque o chocolate em quantidades mínimas, né? Não é uma barra, né? Ele ajuda, né? Ajuda na produção de serotonina, de dopamina, na liberação, na verdade. Então é por isso que quando você está comendo aquele chocolate, você sente prazer. Agora sim, o abuso a gente sabe que leva ao diabetes, aumenta o risco de colesterol, o risco de AVC, infarto. Então, assim, eu acho que a gente dosar aquilo que a gente faz com a nossa vida, até mesmo com o próprio exercício físico, que demais também pode fazer mal. Pode causar lesões, pode ter lesões, né? A gente dosar é uma coisa muito mais bonita e, inclusive, é um conselho para os colegas médicos que muitas vezes falam em vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Isso gera não adesão do paciente ao tratamento. E você leva até sofrimento, né? Exatamente. Então, você orientar a redução, o desmame, a regulação de qualquer substância que seja um chocolate, seja o paciente que é alcoólatra, que você vai reduzindo, porque se você tira de uma vez, aquele cara tem convulsão, aquele cara tem tremor, o cara pode bater a cabeça e morrer, que nem eu já vi acontecer. E doutor, você falou de redução e o remédio, né? Tem mãe que fala assim, o remédio tá fazendo bom, eu tirei. Menino ficou ótimo. 1 semana não me deu problema. Depois de 7 dias, o menino olha o médico tampando a cara. Quando o paciente fala que suspendeu o medicamento... E a criança entra em crise, porque eu não sei se eu tô falando besteira, mas a orientação que eu tive, quando vai diminuir qualquer remédio... faixa preta, controlada, é 0,25 a cada 15 dias. Você vai diminuindo aos poucos, né? Cada medicamento ele tem um desmame adequado, né? Principalmente quando a gente fala de
medicamentos ali, tarja pretas, que mexem com o psicológico do paciente, por que você tira e ele fica bem no início? Porque aqueles receptores eles estão adaptados por aquela medicação a exercer determinada função. Só que, com a ausência da medicação, ele simplesmente não vai mais exercer em algum momento. Ele vai esquecer o que ele tem que fazer. E é ali que vem as crises, que pode piorar muito em relação ao que o paciente era antes do tratamento. Por isso que o desmame é progressivo. Porque se você está desmamando e você vê que não está sendo legal, você volta a dose. A gente nunca suspende direto. Gente, eu falo isso porque a gente conhece muitas famílias aí com os filhos, né, que tomam medicamentos e a gente sempre escuta uma hora ou outra um caso ali, outro lá. É super perigoso, pode convulsionar, né? Tem crianças que têm que ser hospitalizadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, doutor? É isso? Tem, sempre. Agora, bife de fígado. É bom mesmo para anemia? Mito ou verdade? Vamos lá. Bem feito, né? Bom ele não é. Olha, eu gosto do fígado, particularmente, mas eu gosto de coisa amarga. Meu café é sem açúcar, então vamos lá. Ajuda, tá? Porque o bife, ele é considerado um superalimento, ele é rico em ferro e uma série de outras vitaminas. Mas, por exemplo, eu tô com uma anemia, ele não vai curar a tua anemia. Ele vai te ajudar numa reposição a níveis fisiológicos para você curar uma anemia e outra. Depende do tipo de anemia. Tem anemias que não é reposição de ferro. Tem anemia que são outras causas corporais que causam. Mas vamos lá, em uma anemia por deficiência de ferro, o fígado vai ajudar a gente a não piorar essa anemia, mas a gente precisa de níveis suprafisiológicos. Então eu preciso de uma reposição, seja ela com comprimido, com algum tipo de injetável, e em alguns casos mais extremos, a própria transfusão sanguínea. Então, gente, ó, não fica... não vou no médico, vou continuar dando o bife de fígado aqui para criança até ela enjoar, que acho que já aconteceu isso comigo quando eu era pequena. Hoje eu não como carne vermelha. Mas, olha, eu tenho que dizer aqui que a produção já colocou aqui para a gente está faltando 3 minutos praticamente para terminar. Eu falei que a gente não ia chegar, né? A minha próxima pergunta era o que é maconha e o que é o THC, que eu acho que a gente poderia marcar esse próximo programa só para falar disso. Vamos. Qual a diferença de um e de outro, até porque para a gente derrubar barreiras, né? Sim. A gente precisa de informação Exato. correta, né? Então, às vezes, a gente está sendo preconceituoso porque a gente não tem o conhecimento necessário, né? Que a ciência traz, que os médicos trazem, quais são os testes, o que já dá para achar que é seguro, né? O que dá As pra utilizar. doses, quem é o produtor, onde se consegue, como é que faz esse óleo, se óleo é para passar na pele, ou para tomar. Tem várias informações aí. Então, eu acho que a gente vai ter que ficar com a próxima, doutor Leonardo. Márcia, vamos ver quantas vezes você vai me chamar, porque esse tema aí, inclusive em breve começarei um podcast aqui na TV Barueri que o foco vai ser em cannabis medicinal, né? A gente vai estar falando sobre saúde em geral, mas com ênfase na cannabis, como é que a cannabis consegue ajudar os nossos pacientes, e vai se chamar Medicando com Cannabis, o nome do nosso programa aqui pela TV Barueri. Olha, parabéns, vai ser meu amigo aqui, olha, de estúdio. Espero que seja provavelmente no mesmo dia, vai ser legal, porque a gente vai poder trocar figurinhas aqui, né? Vai ser na quinta. Vai ser também. na quinta? Vai. Olha só. Então a gente vai trocar figurinhas aqui. A TV Barueri, o canal Barueri.live está crescendo muito. São mais de, acho que 35 programas, né? De segunda a segunda aqui, né? Até às 22 horas. A gente tem uma equipe de operação aqui, técnica muito boa. E eu quero agradecê-los agora, que já está mandando para mim um recadinho aqui para mim encerrar. Quero agradecer você que ficou aí comigo, aí junto, vocês aí da Queens Unite TV em Miami. Um abraço para vocês. Dr. Leonardo está à disposição. Eu vou fazer um quiz rapidinho e a gente encerra, tá bom? Vamos pode lá. Ser? Vamos Prazer lá, pode grande tê-lo aqui, Ai, viu? O prazer foi meu, foi maravilhoso, de verdade. Obrigada, eu fico feliz. Meu organismo é? Meu templo. Medicina em sua vida.
Uma ferramenta. Remédios são bons quando? Ajudam. Uma vitória. A legalização da cannabis medicinal no SUS e no SUS São Paulo, que agora vai começar a distribuir também. Gente, não, vou marcar para semana que vem, porque eu não posso perder essas novidades aí. Agora, para a gente encerrar, a gente sempre encerra com uma frase. Hoje a frase vai ser sua, uma frase para a vida. Fazer o bem sem olhar quem. Aí, doutor Léo, obrigada. Foi um prazer imenso. Prazer é meu. Gente, brigadão. Beijo no coração. Até semana que vem tem mais Momento Inclusão. Obrigada. Arrupiei.